Então, tô gravando. Então tá, gente, boa noite para todos. Primeiro, quero dizer que é uma satisfação imensa poder estar aqui participando desse projeto que eu achei fantástico. Eu sou apaixonada pela natureza, apaixonada pelos animais. Eu amo trabalhar com educação ambiental. Então, meu nome é Bruna, né? Eu sou engenheira ambiental. Eu trabalhei 2 anos com gestão ambiental de rodovias e eu coordenava uma equipe de pessoas de diversas áreas ambiental, desde arqueólogos, engenheiro florestal, e tinha uma equipe bem forte de educação ambiental que a gente fazia campanhas em escolas, campanhas com usuários da rodovia e também com os operários, né, que trabalhavam na obra. E eu acho que isso é a coisa mais importante assim que a gente pode fazer. Né, quem tem um pouco de conhecimento da área ambiental, de poder disseminar o que conhece, né, que eu acho que é a forma mais necessária, assim, e que surge efeito mesmo é a gente disseminar o conhecimento, né, para quem está interessado. Enfim, então eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação que eu elaborei. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Se alguém precisar de acesso, eu vou receber alguma chamada aqui? Acho que sim, né? Acho que sim. É a primeira vez que eu aceito, que eu fico coordenando aqui tudo. Dai, é isso mesmo? Aparece aqui para mim? Vai aparecer sim, Bruna, quando vai piscar na tela do teu principal, de quem está, vamos dizer assim, gerenciando a reunião. Ah, tá. Daí aparece um quadradinho na tela. Então tá. Então, agora fico tranquila, vamos lá. Eu vou colocar aqui a tela toda. Então tá. Antes de começar, eu também acho importante falar o seguinte, né? Eu falei ali da minha experiência, eu trabalhei muito tempo com obras de infraestrutura, principalmente rodovia. Hoje em dia eu trabalho com recursos hídricos, né? Eu trabalho elaborando planos de bacia, que é um documento de planejamento para a gente melhorar a qualidade da água e a quantidade de água disponível numa bacia hidrográfica, né? Então, vocês podem ver assim, tá, mas e onde é que entra o Pantanal na história, né, profissional da Bruna? Então, assim, a minha experiência é trabalhar com o meio ambiente, assim. Eu fiz um trabalho no Mato Grosso, mas eu não estive presente no Pantanal. Mas ontem eu tive a oportunidade de fazer um curso para poder falar com segurança mesmo para vocês, o que eu vou apresentar hoje, né? E é um curso de um grupo que se chama Xalana, que é um grupo de 4 biólogas que se juntaram, né? 4 biólogas de áreas diferentes, uma é especialista em peixes, né? Ictiofauna, outra répteis, mamíferos e pássaros. Elas se juntaram para fazer trabalhos no Pantanal, né? Visando a recomposição da área, né? A revitalização das áreas e ajudar os animais. Então, nessa palestra, eu pude aprender muitas coisas e ter assim maior consciência do que está acontecendo lá no Pantanal, nesse período onde as queimadas foram desastrosas. A gente está numa fase ainda que ainda tem queimadas acontecendo, né? Mas a queimada agora acabando, né? Ou diminuindo muito com a chuva, né? Com a estação chuvosa chegando agora, tipo, quais são os impactos, né? Como que vai ficar o depois? Então é isso que eu trouxe para vocês. E a minha ideia aqui é simplesmente fazer com que vai ser uma explicação bem geral, nada muito técnico, né? Porque, como eu falei, assim, eu não sou biólogo, eu sou engenheira ambiental, então um biólogo poderia falar mais, né, da vida, da fauna, né, um botânico, enfim, da vegetação e tal. Mas a minha intenção hoje
aqui nessa apresentação é de mostrar a importância desse bioma para o Brasil e para o mundo, né? Coisa que, às vezes, a gente, por estar distante da gente, por não ser algo que sai muito na mídia quando não está pegando fogo, né? Não é muito falado, assim, né? Em colégio e tal, são pinceladas, assim, então, tipo, é mais essa minha intenção mesmo, é mostrar a importância, né? E o que a gente pode fazer para ajudar, né? A melhorar a situação desse lugar, né? Então, vamos lá, gente. Pantanal, a maior área úmida continental do planeta, que abriga grande parte dos animais existentes no Brasil. Eu não sei se não estão pedindo aqui, Dai. Vocês conseguem ver ou só eu vejo se tem gente pedindo? Só tu vê, Bru. Tu tá Tá. como gerenciando. Agora apareceu aqui. Deu. Tá. É rapidinho, daí é só clicar no admitir. Tá. Fico preocupada de deixar alguém de fora. Vamos lá, gente. Então, o Pantanal, né? Aonde fica o Pantanal? A gente vê aqui um mapa, né? Ele está localizado, então, na região centro-oeste, né? No sul, ao sul do estado do Mato Grosso e nordeste do estado do Mato Grosso do Sul. Também tem um pedacinho do Pantanal no Paraguai e na Bolívia, né? O Pantanal ele abrange 22 cidades brasileiras, né? E para a gente ter um pouco da noção do tamanho do Pantanal, ele equivale à soma de 4 países europeus, né? Bélgica, Suíça, Portugal e Holanda, né? Então, sobre o Pantanal. O Pantanal ele é o menor bioma brasileiro. Ele ocupa somente 2% da área total do país. Só que, por sua vez, ele apresenta a maior área úmida tropical do mundo. Ele abrange mais de 200 mil quilômetros quadrados, né? Ele apresenta a maior densidade de espécies de mamíferos por quilômetros quadrados no mundo. Cerca de quase um animal por quilômetro quadrado. Então, a gente vê, ele é tão pequeno, mas olha a importância desse bioma, né? Então, todos os anos, ali por volta de outubro a novembro, começam as chuvas torrenciais, e as chuvas, elas criam uma bacia gigante, né? E criando uma vasta paisagem inundada, né? Com isso, ele se torna um reservatório de água doce com importância mundial, né? Porque ele tem muita água doce, né? Que cria-se lá um clima que estabiliza, né, o clima e a conservação do solo. Ele é um patrimônio nacional, ele é um patrimônio nacional, segundo a Constituição de 88, e ele também é considerado patrimônio da humanidade e reserva da biosfera, segundo as Nações Unidas, em 2000. Né? Então, como é que é a flora no Pantanal? Ela é bem diversificada, né? Ele é um bioma com ligações próximas à floresta amazônica e ao cerrado, ou seja, a gente consegue, é tão diversificado que a gente tem árvores de médio e grande porte, típicas da Amazônia, que a gente encontra na Amazônia, e árvores mais tortuosas de médio e baixo porte, que são comuns do cerrado, né? As matas ciliares, que são as matas no entorno dos rios, é muito comum a gente encontrar árvores grandes, né, de mais de 20 metros, como os genipapos, né, que são comumente encontrados na Amazônia. Nas planícies inundadas, como a gente tem aqui na foto à direita, a gente tem bastante essas plantas aquáticas, né, aguapés, enfim, e elas são muito utilizadas para fins medicinais. E também nós temos, nas áreas não tão alagadas, a gente tem árvores do cerrado, como ipês e buritis. Como que é a fauna? Né? É uma fauna riquíssima, onde a gente concentra quase todos os animais que vivem no Brasil. Né? Eu, no curso de ontem, eu aprendi uma coisa que eu não tinha me dado conta. Assim.
o Pantanal, ele é um bioma considerado mais recente, né, num período mais recente, e por isso a gente não tem muitos animais que vivem só no Pantanal. Por outro lado, tendo em vista toda a, né, a grande quantidade de água, enfim, a diversidade de vegetação que se encontra naquela região, ela atrai muitos animais, né? E com isso, né, favorece a vida, enfim, né, o ciclo da vida lá nesse bioma, ou seja, e é muito interessante porque quando eu comecei a procurar sobre o Pantanal, a gente não tem assim muitos estudos científicos que falam da região, sabe? Porque a diversidade é tanta, né? E quando a gente faz um estudo científico, a gente escolhe uma espécie de animal, enfim. E eu pesquisando, assim, em vários momentos aparecia tem 159 espécies de mamíferos, tem 132 espécies, então, sabe, as fontes, elas mesmo meio que divergem, assim. Mas eu, ontem, assistindo a palestra das biólogas lá, e aí eu confirmei. Então, são 159 espécies de mamíferos, né? É um monte de animais, né? 130 espécies de répteis, né? Que são jacarés, que tem jacarés, sapos, enfim, mas jacarés tem muita variedade, né? 656 espécies de aves, né? Porque quando vem essas chuvas torrenciais e alaga a região, essa região ela cria lagos que são ricos de molúsculos e peixes, e isso atrai aves de diferentes tipos para se alimentar ali, né? 52 espécies de anfíbios, como a rã verde, né? Não, eu disse ali répteis, acho que sapo, né? Mas não, anfíbio, répteis, cobras e jacarés, né? 325 espécies de peixes, né? Pacu, pintado, enfim, vários, inclusive tem muita turismo para pesca lá nessa região, e peixes imensos, né? E algumas curiosidades sobre o Pantanal, né? Então, na época da cheia, na época das chuvas, até 80% da planície pantaneira ela fica inundada, né? O Dia do Pantanal passou faz pouco tempo, dia 12 de novembro, é considerado o Dia do Pantanal, em memória a Francisco Anselmo de Barros, que foi uma pessoa que lutou muito, né, sobre, enfim, fez muitos estudos na região e sempre, né, levantava muito a bandeira de preservação dessa área, né? Existem 77 macrohabitats de flora, né? Ou seja, são habitats, 77 habitats, né, que a gente encontra grupos distintos de animais vivendo ali, né, que se favorecem enfim, grupos que se alimentam de uma determinada planta, outros grupos que se alimentam de outro, né? Então, assim, são 77 grupos, digamos assim, né, esses macros habitats. Há mais peixes no Pantanal do que em todos os rios europeus juntos, né? E no Pantanal também tem uma questão das dry forest, né, que é a floresta de áreas secas, né, onde tem árvores lá de mais de 10 mil anos, porque há muito tempo atrás o Pantanal ele sofreu uma seca bem intensa lá, e essas árvores se mantiveram assim dessa forma, e elas seguem lá até hoje, né? Então, e aí? A gente já viu aqui que o Pantanal é um bioma importantíssimo, né? Tipo, que abriga uma diversidade ímpar de fauna e flora, né? E agora está pegando fogo, né? Aqui nesse gráfico do lado a gente consegue comparar os casos, né, as queimadas anuais no Pantanal, e a gente vê que de 2005 até 2020, né, esse gráfico é de 28/10, né, de outubro aqui, né, como foram intensas as queimadas esse ano no Pantanal, né? Então, como está escrito ali, né, o ano de 2020 foi o ano que mais teve registro de fogo no Pantanal,
desde a década de 90, que foi quando surgiu o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, começou a monitorar. Então, de janeiro desse ano até início de novembro, mais de 21 mil focos de calor, né, que a gente vê por imagens de satélite, ou seja, que significam né, que são as queimadas, né? Nesse mesmo período, em 2019, as queimadas tinham menos da metade, né, de áreas queimando, né? E uma coisa que eu estudei ontem no curso, que me chamou muito a atenção, é que a Amazônia é a principal responsável pela umidade que forma as nuvens que atingem o centro-oeste, ou seja, a região ali do Pantanal. Então, a gente vê assim, gente, então, o que tem a ver a Amazônia com o Pantanal, né? A gente vê que está tudo interligado. E isso é muito interessante, assim. Quando a gente desmata a Amazônia, a gente causa um impacto direto para o Pantanal, porque a estiagem começa a ficar mais longa no Pantanal, né? O solo começa a ficar mais seco e a queimada ela se espalha mais rapidamente, né? Então, e é ali, quanto mais cresce o desmatamento na Amazônia, né, a seca do Pantanal aumenta proporcionalmente, né? Quais são os principais motivos das queimadas, né? Então, eu fui buscar mesmo, porque é muito comum, né? As pessoas, não, mas é normal, né? Tem incêndio no Pantanal, porque eu sei, sempre foi assim, né? Só que tem realmente histórico de queimadas, né, por questões de raio, né, da chuva, enfim, seriam causas naturais, né? Só que as chuvas, elas começam no Pantanal entre outubro e novembro, né? E aqui a gente teve casos imensos de queimadas, né, em julho e outubro desse ano, ou seja, é um fogo causado pelo homem, né? Os atuais focos de calor são de situações natural no Pantanal por causa das condições climáticas adversas, com poucas chuvas em alguns pontos e muito calor. O que acontece? Hoje, a partir de novembro, né, quando começou o mês de novembro, começou a chuva, né, normal, começou a época chuvosa. E isso começou, os raios, então, começaram a cair no solo, que já estava bem seco. Então, atualmente, né, foi isso que eu quis dizer ali no segundo parágrafo, os focos que estão acontecendo agora, eles são, né, focos naturais. Mas de outubro, né, anteriormente a outubro, eram casos causados pelo homem, né? Uma outra curiosidade, né, é que o gado bovino no Pantanal aumentou, né, o número de cabeças de gado. Eram 6,9 milhões em 1999 e agora, em 2019, já estava em 9,6 milhões. Né? Ontem, nesse curso, eu também aprendi isso, assim, que sempre teve gado nessa região, só que eles eram criados pela cultura pantaneira, né? Eles tinham, as pessoas que moravam no Pantanal, eles sabiam como que funcionava a vida ali, como manejar o solo, né? Só que essa cultura foi se perdendo e foram chegando grandes empresas, né, desmatando grandes áreas, e isso que seria o real motivo agora dessas queimadas, né? Por quê? Por que eles queimam, né? Tanto para criar gado quanto para cultivar soja. E muito dos grãos que plantam lá não é para alimentar as pessoas, é para alimentar os animais, né? Então, em setembro desse ano, a Polícia Federal deu início a uma operação para apurar as origens da chamada no Pantanal, né? E identificaram 5 fazendeiros responsáveis por alguns focos de incêndio, né? Essa informação eu tirei da Ambiente Brasil, da revista Ambiente Brasil,
né? E aqui a gente tem uma imagem do que era, né? E como ficou depois dos incêndios, né? A gente vê que se perdeu 1/3 do bioma, né? Essa seria mais ou menos a mesma área, para vocês terem noção, né? Nossa vista superficial ali da, da imagem. Bom, gente, e como é que, né, a gente ainda se pergunta assim, o governo está ajudando, o governo não está ajudando, é só ONGs, né, que estão tentando combater o fogo. Eu fui atrás disso para entender também, né, e eu vi que tem a participação do Ministério da Defesa e do Corpo de Bombeiros de outros estados, né, que elas estavam trabalhando até outubro, mas como em outubro começaram as chuvas, e aí eles já foram desmobilizados. O Instituto Chico Mendes também estava atuando, né, para, enfim, apagar os incêndios. O Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso, do Estado do Mato Grosso, com o apoio aí da Marinha, né, com os brigadistas do Centro Nacional de Preservação e Combate aos Incêndios, né, o que é o Preve Fogo, e também o IBAMA estava envolvido, né. Em 21 de outubro, aí saiu uma circular da União, né, dizendo que tinham que recolher as equipes de brigadistas lá para, né, que estavam, enfim, atuando para, enfim, para apagar, né, o fogo, porque começaram as chuvas e porque não tinha mais dinheiro, enfim. E também, só que, segundo o que eu li nessa mesma fonte, que é nessa revista Ambiente Brasil, os governos do Mato Grosso do Sul e do Mato Grosso, eles ainda estão com brigadistas lá, mas em menor número, né, porque, segundo eles, os focos dos incêndios reduziram, né? Bom, a gente viu que o incêndio foi assim devastador, né? 1/3 do bioma foi queimado, e a gente pensa assim, ai, nossa, não, graças a Deus agora está terminando, né? Agora a vida vai voltar lá ao normal, né? A chuva vai vir e rapidamente vai ficar verdinho, tudo, né? Só que ontem no curso eu tinha muito esse pensamento assim, não, agora com a chuva, né? As espécies vão voltar a viver normal, enfim, né? Só que me chamou muito a atenção que, sim, felizmente, os focos de incêndio estão reduzindo, né? A chuva está chegando na região, só que as consequências das queimadas elas vão perdurar por um bom tempo, assim. E quanto tempo? Mas qual que é o real tamanho desse impacto e tal? A gente não tem como estimar, né? Porque, por incrível que pareça, ainda não se tem não se conhece bem o Pantanal, porque ele é tão diversificado, né, que ainda assim a gente não consegue nem realmente ter a noção né, da região como um todo para poder estimar os impactos que foram causados, né? Mas coisas que eu vou citar aqui são fatos, né, que enfim, são consequências reais, né? A perda da biodiversidade, né, e que é considerado um dos maiores problemas enfrentados na região. E quando a gente pensa assim, a perda da biodiversidade, mas não é só a perda do animal, por exemplo, que foi incinerado, né? Que a gente viu, enfim, cenas horríveis e tal. Mas o que aconteceu? A gente acabou reduzindo o espaço onde os animais vivem, né? Ou seja, eles com a mata queimando, eles acabavam se aglomerando em áreas que ainda estavam preservadas. E nessas áreas acaba tendo muita competição entre espaços, né? Entre o espaço, enfim.
Inclusive, ontem no curso, eles mostraram uma cena inédita, que não tinha sido vista ainda, que eram 3 onças brigando, né? Porque, como eu falei ali, o Pantanal, ele tem tantos animais que a gente tem quase um animal por quilômetro quadrado. E a onça, ela é um animal que ela precisa de muito espaço para viver. A gente queimando a mata, a gente acaba aglomerando os animais, né? Então, além da perda pela queima em si, a gente ainda vai ter a perda pela briga de espaço, né? Então, com isso se tem perda genética, né? Que é isso que não é possível estimar, né? O empobrecimento dos solos, né? A queimada, ela vem, aí vem as chuvas, deixa o solo exposto, vem as chuvas torrenciais e acabam levando toda a parte superior do solo e acaba levando também para os rios. E então, os animais, os peixes, eles também acabam sofrendo com as queimadas, porque toda a cinza que foi gerada, ela acaba acumulando nos rios, reduzindo o oxigênio disponível para os peixes e eles acabam morrendo. Isso é muito interessante a gente ver como realmente está tudo interligado, né? Desde a Amazônia, né, que enfim tem que ser preservado para manter o clima do Pantanal, né? Os animais é o ciclo da vida, então no momento que a gente altera a vida, né, de um, a gente acaba impactando toda a biodiversidade da região, né? Então isso acaba causando a poluição das águas, né? A gente acaba tendo uma alteração significativa nos regimes de chuva e no ciclo natural da água daquela região. Consequentemente, a gente impacta também a vida dos animais, né? Enfim, os gases que são gerados durante as queimadas, né, acabam propiciando, enfim, ainda mais a questão do aquecimento global e de doenças respiratórias, né, para nós seres humanos e também para os animais, né? Bom, dito tudo isso, a gente pensa assim, bom, realmente o impacto foi grande, né? O bioma é importantíssimo, né, para o mundo, né, como um todo. E aí, mas o que eu posso fazer para ajudar, né? Eu não posso ir no Pantanal ajudar a apagar incêndio, né? Não tenho condições de ir, né? O que eu posso fazer? Eu quero fazer algo, né? Ontem eu aprendi assim muito no curso que uma das coisas que o Pantanal está precisando muito são de estudos científicos mesmo, né? Tem que, enfim, os cientistas, os profissionais da área, né, do meio ambiente, têm que ir para lá realmente mensurar o impacto, né, que isso tudo causou para aquela região, né? Isso é muito importante para ver quais são as frentes, né? Como agir, né? Depois de identificar, diagnosticar todo o problema, bom, o que a gente pode fazer para agir de uma forma que realmente surta efeito, né? Sem desequilibrar todo esse ciclo, né? A outra questão que eu trago aqui é rever o nosso consumo de carne, né? Se a questão, né, da pecuária, a gente vê ali que é um dos grandes motivos para as queimadas, né? Será que se eu reduzir, se eu não conseguir, enfim, parar, se eu reduzir um pouco o meu consumo, eu já não faço uma diferença, uma pequena diferença naquela região, né? E depois, uma outra coisa que a gente pode fazer para ajudar são as doações, né? Hoje em dia a gente vê que tem muitas ONGs, enfim, instituições que trabalham arduamente lá e não só por causa das queimadas que vem acontecendo, né? Mas pela real importância desse bioma, né? Pro mundo, né? Que também eles acabaram tendo o seu trabalho prejudicado, né? Por esses fogos todos, né? Então, como que a gente pode doar, né? Esse evento, que eu volto a dizer, enfim, um evento que eu amei estar participando, né?
do SAMAD, a gente está aqui falando deste Instituto Arara Azul. Foi na semana passada, se eu não me engano, retrasada, a gente teve uma representante do Instituto Arara Azul falando sobre o trabalho que eles desenvolvem lá. Então, rapidamente aqui eu vou falar deste instituto, sabe por que o SAMAD escolheu este instituto, né? Então, o real objetivo do Instituto é promover a conservação da biodiversidade, buscando a utilização racional dos recursos naturais e a melhoria da qualidade de vida, né? Foi criado em 2003, e aqui depois eu listo os tipos de trabalhos que eles desenvolvem na região, né? Tem o projeto Arara Azul, que estuda a biologia e as relações ecológicas da arara azul grande, né? Realizando manejo e promove a conservação da arara azul em seu habitat natural, né? Esse animal que estava ameaçado de extinção, né? Que desde que o trabalho do Instituto Arara Azul começou, enfim, eles conseguiram já reverter esse quadro, né, de extinção, e agora veio o fogo, e, enfim, vai ser mais um trabalho árduo para que eles possam seguir, né? Então, faz também estudo da biologia reprodutiva das araras vermelhas, mas não só de arara, como de tucanos, gaviões, corujas, enfim, outras espécies que coabitam com a arara azul no Pantanal, né? Fazem um acompanhamento geral das araras na natureza, né? Eles têm também um trabalho que eu achei muito legal, que é o monitoramento de ninhos, né, naturais e artificiais, e é muito bacana, porque quem opta por doar, né, tem a opção de adotar um ninho, dar um nome para a arara que nascer, né, para seguir, enfim, acompanhando, né, o trabalho que eles desenvolvem lá, né? Então, ali, já foram cadastrados mais de 800 ninhos, né, entre naturais e artificiais, em 65 propriedades, e mais de 1.600 são realizados mais de 1.600 monitoramentos por ano, né? Ali à direita, a gente tem um link, que depois a gente vai falar um pouquinho mais, como que a gente pode fazer para doar. E eu termino aqui a minha apresentação com algumas fontes, né, que eu achei assim interessante. Tem esse primeiro link ali, é uma exposição de fotos, né, que foram tiradas no Pantanal. Ele é totalmente online, então a gente acessa ele e consegue ver como se a gente estivesse mesmo numa exposição de fotos, né? E que mostra a vida no Pantanal e também as queimadas. Eu achei bem interessante, assim, porque dá para a gente ter um pouco de noção, assim, de como vivem os animais lá, né? E o caos que está sendo, né? Que, enfim, que foi esses incêndios. E essas duas fontes, assim, que eu consultei para poder trazer essas informações para vocês. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui podendo falar sobre esse assunto, né? Como eu falei, eu não sou especialista nesse assunto, mas eu estudei muito, eu me dediquei para poder, enfim, mostrar para vocês, né, com muito carinho, assim, a importância, né, desse bioma e por que a gente, né, quem puder, deve ajudar, enfim, né, que realmente é um trabalho muito necessário, porque a gente cuidando desse bioma, a gente vai estar automaticamente cuidando da nossa qualidade de vida também. Muito obrigada. Agora a gente pode, então, deixar esse espaço em aberto, se alguém tiver alguma pergunta, né, Bruna, alguma coisa que queira Com falar. certeza. Pode ficar, então, à vontade. É só manualmente, então, abrir o seu microfone, e aí a gente vai um de cada vez, para não dar interferência nos sons. Isso. Se tiver alguma coisa bem específica que eu não souber responder, eu pesquiso e a gente responde na sequência, sim.
Bru, Oi? obrigada, né? Primeiro, agradecer a tua fala, porque tem uma coisa que eu acho que vale, assim, que tu colocou, mas sobre a questão das doações, né? Por que que a gente faz um projeto para doar também para uma causa dessas? Porque tu falou ali muito bem colocado que foi perdido 1/3 do bioma, né? E também a gente sabe, não é uma coisa assim muito profunda, mas a gente sabe que a recuperação da natureza é muito mais lenta do que a rapidez da degradação, né? Então, tipo, a velocidade que acontece a degradação é muito, muito maior, assim, incalculavelmente maior, do que a capacidade de reposição da natureza hoje em dia. Então, quando tu fala em doação, na verdade, tu tá ajudando a preservar locais que já são preservados. É quase uma espécie de defesa. A gente cria uma espécie de barreira protetora para esses espaços que já estão sendo trabalhados. Então, é uma forma de sustentar ambientes que já estão nesse trabalho, porque é muito importante que essas unidades, né, que institutos como a Arara Azul, eles não podem perder força, porque eles já estão perdendo território. Então, o nosso apoio, eu acho, só para colocar, que eu acho que é bem importante, o nosso apoio distante, né, o que a gente pode fazer como pessoas que se importam com esse bioma, com essa situação, né, que muitas vezes a gente fica tocado, né, de longe, a gente sente, né, se sensibiliza com as causas, mas realmente de longe o que a gente pode fazer mesmo é dar suporte para quem já está lá na linha de frente trabalhando, é um suporte que a gente pode, né, um suporte à distância, que é o suporte financeiro, que é o que mantém essas instituições de pé. E a arara azul, como tu bem colocou também, ela já recuperou uma espécie que estava quase perdida, né? Ela foi uma espécie que correu risco real de extinção. Então, quando eles fizeram esse trabalho, que, pelo que eu lembro, assim, ela falou que tem 30 anos, talvez 20 ou 30 anos de história nesse trabalho, então é muita seriedade nesse trabalho. Então, pensa que nesse momento todos os esforços deles de 20, 30 anos foram balançados pela perda de espaço, né? Então, é tu ser capaz de dar ali, quem sabe, um viveiro, um ninho, né? Manter por mais tempo uma instituição que depende, sim. A gente não pode ter a ilusão de que simplesmente só o amor vai, né? Tipo, infelizmente, a moeda de troca nesse mundo é financeiro, né? Então, eu acho que só para engrossar o caldo da fala, tu já falou, é isso mesmo, de, tipo, o que a gente pode fazer enquanto sociedade para manter o que a gente já tem de trabalho, para que aí sim, essas que já têm uma estrutura formada possam voltar a expandir, porque o tempo para que isso aconteça, que nem ali uma recuperação de uma espécie, foram 20, 30 anos. Então, que as pessoas também, né, se conscientizem do quanto é importante não depredar mais nada. A gente já depredou o que era naturalmente. A gente sabe, sim, que existem a questão das queimadas, mas por conta da pecuária, sim, por conta da monocultura, sim, né? Esses espaços, eles estão perdendo cada vez mais território mesmo, né? Questão territorial. Acho que o ser humano está expandindo de uma forma desconexa com a realidade dele, né? Tipo assim, quando tu diz que os peixes estão morrendo pela questão da cinza, do Das dióxido de queimadas. carbono, das cinzas das queimadas. Então, tipo, o tanto que a gente se desconectou, né? A gente, quando eu falo gente, é sociedade, que a gente não percebe que a cinza que cai na água vai também matar outras espécies que não estavam na mata. Então, quando que a gente perdeu a linha desse ciclo sem fim? Então, só para agradecer a tua fala, o esclarecimento, várias coisas que já tinham se apagado um pouco dos estudos, né? É muito bom relembrar dessas coisas assim e ver, por mais chocante que seja, ver uma imagem daquela onde existia um bioma lindo, maravilhoso, com fonte de água limpa, e que de repente virou
nem terra a gente pode chamar, né? Porque ali tu mata também a terra, porque a terra, quanto mais queimada, mais Exatamente, minerais mais perde, pobre. mais pobre fica e menos, né? E menos, como eu vou dizer, menos capacidade de regeneração, perdi a palavra, Exatamente. ela vai ter. Então, obrigada, Bru. Eu que agradeço. Muito, muito bom poder fazer parte desse grupo que está alertando uma questão tão importante que logo já vai ser esquecida, porque agora, né, as chuvas estão vindo, então e as pessoas não têm essa noção de pronto, acabou o problema do Pantanal, ó, choveu, não tem mais incêndio lá, né? Só que agora que é a hora realmente, né, de começar a planejar como que a gente vai recuperar esse bioma, né? E não tem outra forma a não ser por estudos, né? Então os profissionais vão ter que estar muito mobilizados lá, né? E a gente precisa cada vez mais investir, né, em estudos científicos para conhecer bem aquela região, para então poder atuar. Né? É isso. Muito obrigada, Bruna. A tua Eu que fala foi muito agradeço. esclarecedora. E o que eu, assim, o que eu achei mais interessante foi essa conexão que tu fez entre todas, né, a fauna, a flora, e com nós, seres humanos, né? Porque sendo a yoga uma prática, né, integrativa, muitos, eu acho, praticantes de yoga já têm essa consciência de que não há, né, saúde individual sem uma saúde ambiental, né? Mas eu acho que assim essa é uma ideia para a gente trazer para todo mundo, né? Quem pratica yoga ou para quem não pratica yoga, ou mesmo quem pratica yoga que de repente está começando, né? E ainda associa muito a prática de yoga com os asanas, né? No tapetinho, a gente ter essa consciência de que para nós que, né, nos preocupamos com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, é fundamental a gente se preocupar com as questões da natureza, né? Porque eu posso, assim, achar que eu me alimento super bem, porque eu compro orgânicos, ou porque eu, né, faço yoga todos os dias, mas se o ar que eu respiro não está limpo, né? Se a água que eu bebo não está limpo, então tudo isso, né, nos leva a essa reflexão de que a nossa saúde está intrinsecamente ligada com essa conexão com a natureza, né? Então, acho que expande assim o nosso olhar e nos integra de novo, né? Como a Dai falou, parece que uma hora a gente perdeu essa linha, assim, né? Quanto mais a gente foi ficando egocentrado, assim, né? Preocupado com as nossas questões, claro, todo mundo, né, tem que, enfim, trabalhar o seu sustento, as suas contas, né? Cada um tem as suas questões, mas além das nossas questões pessoais, nós temos questões que são nossas, né? E por isso eu acho que é tão bonito a gente se juntar e ir plantando sementinhas como a gente está fazendo, né? Com certeza. Então, muito obrigada pela tua participação, pela tua paixão, a gente sente quando tu fala, assim, né, o coração nas tuas palavras. Obrigada. Nossa, fico emocionada. Realmente é com muito amor mesmo que eu faço, que eu estudo e que eu luto. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência, pela atenção, por me escutarem aí num domingo, quase 9 da noite. Acho que alguém ia falar. Obrigado, Bruna. Muito boa a tua palestra. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Então tá, gente. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Então tá, então acho que eu vou desligar, que é só para já fica gravado. Se eu sair aqui, vai estar gravado direitinho?
Bruna, só um pouquinho, eu oi. acho que tem uma, eu Claro. acho que a Priya Sundri queria falar alguma coisa. Ai, desculpa. Eu ia dizer que eu acho interessante a gente passar essas informações também antes de dar as aulas para as pessoas que estão assistindo e que não assistiram a palestra, né? Pelo menos um resuminho, assim, ou falando um pouco da proporção do problema que a gente tem, né? Porque que nem agora não lembro quem foi que falou, se foi a Bruna ou se foi O a Daiane. Adai? Uma de vocês falou agora que a gente pensa que começou a chuva e agora vai ficar tudo bem, né? E aí passou o problema, né? O mato vai ficar verdinho. Então, a gente conscientizar as pessoas de que o problema não é tão simples assim, né? Que ainda vai perdurar por muitos anos. Eu acho interessante falar isso assim rapidinho, né? Antes de a gente começar as aulas. Bem bom. É uma boa, Obrigada. uma boa sugestão. Inclusive, eu vou então depois, se tu puder, Bruna, me passar Apresentação? a tua apresentação, eu Claro. vou colocar ali no grupo dos professores que estão servindo aqui, né? Aí de repente, o pessoal pode também ter acesso a esse material que tu colocou junto, porque realmente as informações sobre o Pantanal tem bastante, mas elas são muito dispersas, assim, né? Exatamente. Então, esse material que tu reuniu aí vai ser muito, muito rico para nós. Com certeza, eu encaminho em seguida para vocês. Então tá. Mais alguém? Acho que não. Acho que Então tá tá. todo mundo quietinho agora. Muito obrigada de novo. Foi Eu que muito linda a tua agradeço. fala, a tua participação. Obrigada, gente. Uma boa noite. E vamos disseminar essa informação, que eu acho que isso que realmente faz a diferença, né? Verdade. Uma boa noite. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite.